Olá, sejam todos muito bem-vindos ao quarto dia de pré-prova Revalida. A gente está chegando aí na reta final, não só do pré-prova, né, mas da prova de vocês. Então, apertem os cintos e prepare-se para a nossa viagem. A partir de agora, inicia uma live para ajudar vocês na preparação da prova do Revalida. Hoje teremos uma live com a doutora Larissa Cassiano, de GO, para falar sobre caso clínico. Vamos aguardar mais alguns minutinhos antes de iniciar para que todos os passageiros, vocês dessa aeronave, se acomodem-se e estejam prontos para essa decolagem. Ah, não se esqueçam, pegue o caderno, bloco de anotações, caneta e muita atenção. E último recado antes da live entrar. Eu vou disponibilizar o material de todos os professores no nosso grupo do WhatsApp, que inclusive está fixado no nosso chat. Mas se vocês preferirem mandar mensagem por direct do Instagram, a gente também manda o link lá. E lembrando também do nosso sorteio. E para participar do nosso sorteio, você tem que seguir o nosso Instagram, @revalidavmed, marcar a gente nos stories e marcar um amigo que vocês estarão concorrendo um livro de GO. A gente vai anunciar segunda-feira os ganhadores. A professora Larissa Cassiano deixou o conteúdo preparado para vocês, mas se vocês tiverem qualquer dúvida, podem mandar mensagem no chat, no grupo do WhatsApp, no direct, que a gente vai mandar para a doutora Larissa Cassiano e ela irá responder vocês em vídeo. Então, acho que é isso, né? Então, vamos lá na live da doutora Larissa Cassiano. Olá, alunos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Meu nome é Larissa Cassiano, eu sou ginecologista e obstetra e eu vou passar alguns casos com vocês. Então, vamos lá. Caso clínico 1. AGS feminino, 23 anos, solteira, estudante, primigesta, idade gestacional de 38 semanas e 2 dias, comparece à maternidade municipal queixando-se de dor em baixo ventre e perda de líquido claro de grande volume há 2 horas. Não refere outros sintomas, relata diagnóstico de diabetes gestacional, nega outras comorbidades ou alergias. Refere uso de sulfato ferroso diariamente. Não faz uso de outras medicações, nega outras intercorrências durante a gestação. Então, só para frisar e para a gente organizar o caso, nós temos uma gestante, primigesta, com 38 semanas e 2 dias, que procurou maternidade porque teve perda de líquido, sem outros sintomas, e no pré-natal, ela faz suplementação com sulfato ferroso e é diabética gestacional. Então, paciente admitida, exame físico, bom estado geral, lúcido, orientada no tempo e no espaço, a cianótica, nictérica, hidratada, afebril, normotensa, uma frequência respiratória normal, frequência cardíaca normal, movimentação fetal presente, com BCF de 160, 144, uma altura uterina de 35 centímetros, pela realização de manobra de Leopold, o feto em posição longitudinal, dorso à esquerda, cefálico, com metrosístoles presentes. Então, ela tinha contrações, 2 com duração de 40 segundos e intervalos de 10 minutos. E no toque vaginal, um colo dilatado, 4 centímetros, 50% apagado. Então, só para a gente voltar aqui um pouquinho e organizar tudo isso. Voltando, a gente tem uma gestante primigesta de 38 semanas e 2 dias, que teve perda de líquido, procurou o pronto-socorro, chegou no pronto-socorro. No exame físico, foi tudo normal, ela tem uma altura uterina de 35, o feto é cefálico, ela está iniciando o trabalho de parto com 2 contrações de 40 segundos no intervalo de 10 minutos, e no toque ela tem um colo dilatado de 4 centímetros com 50% de apagamento. E aí, como ela evoluiu? A paciente foi admitida e internada na maternidade. O parto foi conduzido por via vaginal. Durante a sua realização, houve difícil extração do feto, com dificuldade no desprendimento dos ombros. Logo, diagnosticado distócia de ombro.
Diante do diagnóstico, o obstetra solicitou a ajuda de outro médico obstetra para a condução do caso, e em seguida foi realizada a manobra de McRoberts, associada à compressão suprapúbica. Diante da associação das duas manobras, efetivou-se a extração do recém-nascido, vivo pesando 4.540. O membro superior direito do recém-nascido apresentou equimoses e uma diminuição da mobilidade espontânea e força. Ele apresentou uma paralisia de Herbert-Scheinman. Realizada a dectação e revisão da cavidade uterina, sem evidência de restos placentários, presença de laceração vaginal, administrada ocitocina profilática. Então, aqui nós tínhamos uma paciente que chegou em trabalho de parto, com bolsa rota, 4 centímetros de dilatação. Ela evoluiu em trabalho de parto. Durante a evolução, durante a assistência ao parto dela, a extração dos ombros foi difícil, diagnosticar uma distócia de ombros. O médico obstetra que estava atendendo foi pronto em fazer o diagnóstico, avaliar e já realizou 2 manobras para ajudar na retirada, na extração fetal. Ele também chamou ajuda e aí com essa ajuda ele conseguiu realizar a manobra. A gente tem um feto aqui macrossômico, então é importante lembrar a definição de macrossomia, que são fetos com mais de 4 quilos, então nós temos um feto com 4.540, que é compatível com essa história da gestante de diabetes gestacional. E aí, depois das manobras, infelizmente, houveram algumas complicações, algumas dificuldades, e o bebê acabou evoluindo com uma equimose, diminuição da mobilidade, espontânea e força, a paralisia de Herbert-Scheinman, e no pós-parto, a dectação aconteceu sem outros problemas, houve uma laceração vaginal, que se a gente for pensar com um bebê desse tamanho, a laceração ela pode acontecer, é algo que pode ocorrer, e foi administrada a ocitocina profilática. Eu já vou falar para vocês sobre a ocitocina profilática. Ela é importante tanto para a profilaxia de sangramento, mas se nós estamos pensando em um feto macrossômico, ou seja, um feto muito grande, o risco de atonia uterina e de sangramento acaba sendo maior. A gente tem um útero bem grande, que vai demandar mais miotamponamento, que vai demandar mais contração para que ele volte a um tamanho menor, e isso pode evoluir com sangramento. Então, a ocitocina tem um papel muito importante aí, mas vamos lá. E aí, distócia de ombros. O que é distócia de ombros? Aqui vocês conseguem ver, está bem exemplificado. Quem já viveu uma distócia de ombros sabe o quanto isso é aflitivo e o quanto isso é difícil. Difícil por diversas questões que a gente vai ver ao longo dessa discussão de caso, mas principalmente difícil porque a gente tem ali uma situação como essa, em que você vê a cabeça do bebê impactada e que muitas vezes o que mais assusta de tudo isso é que você começa a ver que o bebê fica cianótico. E aí você vai tentando manobras e se você não souber o que fazer, você vai ficar tentando manobras que não são efetivas. Por isso é muito importante conhecer a distócia de ombro e conhecer as manobras adequadas. Porque se você só conhecer manobras que não são adequadas, que não são efetivas, você vai ficar ali e não vai conseguir fazer o desprendimento cefálico, o desprendimento do feto, tá? Na verdade, do recém-nascido, porque ele já está ali no meio do caminho do nascimento. Então, distócia de ombros é a não saída do ovoide córmico com a impactação do ombro anterior na pube. E muitas vezes esse bebê vai formar o sinal da tartaruga, de vai e vem da cabeça introito vaginal. Então, é aquele bebê que a cabeça vai e volta, e não evolui. Essa evolução não acontece porque o problema da distócia é realmente os ombros. Então, a gente tem que pensar que os ombros são o maior diâmetro, o diâmetro que nós temos mais dificuldade, e eles são justamente o que impactam. Porque a gente tem a questão da pelve e o ombro que ficam ali, impactando e trazendo dificuldade. Então, questões. O que é distócia de ombros? Quais são os fatores de risco para a distócia de ombro? Como deve ser a conduta diante de um caso de distócia de ombro? Quais as complicações maternas associadas à distócia de ombro? Quais as complicações fetais associadas à distócia de ombro? Vamos lá? Então, como eu já falei para vocês, o que é a distócia de ombros? É definida como a dificuldade da liberação dos ombros fetais durante o parto vaginal de um feto em apresentação cefálica, que não consegue contrair o
Então, a gente tem que pensar que em fetos pélvicos a gente não vai ter uma distócia de ombro, porque geralmente os ombros vão sair com mais facilidade. O que a gente tem de maior dificuldade nos partos pélvicos é o desprendimento da cabeça e não dos ombros. E a distócia de ombros ocorre quando o ombro anterior ou menos frequente o ombro posterior do feto se impacta na sínfise púbica ou no promontório sacral materno. Então, o que acontece? A gente tem o bebê e tem a bacia. Sai a cabeça, mais fácil assim, se eu fizer para... vamos lá. Sai a cabeça e aqui, ó, bem onde eu tenho esse ossinho, é o ombro. Isso aqui fica impactado na pelve. Então, praticamente é osso com osso. A pelve materna com o ombro fetal. Então, isso fica ali impactado e a gente tem uma dificuldade de extração desse bebê. E quais são os fatores de risco para a distócia de ombro? O que a gente tem que ficar atento? A história dessa paciente que eu contei para vocês, ela já falava de diabetes gestacional. E diabetes gestacional é um fator de risco. Por quê? Porque ela está associada com a macrosomia fetal. Então, todas as vezes em que nós temos fetos macrossômicos, nós temos um risco aumentado de distócia. Mas tirem da cabeça de vocês que só fetos grandes evoluem com distócia. Existem distócias de fetos prematuros, de fetos pequenos. A distócia está relacionada com a pelve materna e o ombro fetal. Então, se você tem, por exemplo, uma gestante que tem um ângulo pequeno, que tem um feto num tamanho médio, talvez essa pelve dela seja uma dificuldade, seja um bloqueio para o nascimento desse feto, ainda que ele tenha um peso adequado. Então, a questão está relacionada mamãe e bebê. Então, se eu tenho uma pelve mais estreita e um bebê maior, isso pode impactar. E esse maior não significa macrossômico, tá? É importante também saber que distócia de ombro é imprevisível. Tem muitos partos de bebê macrossômicos que não evoluem com distócia. E não é comum que evolua com distócia, mas pode acontecer. E a gente não tem uma definição de quando esse bebê pode evoluir com distócia, quando ele não vai evoluir com distócia. A gente não tem essa regra para já pensar e aí já evitar o parto ou já deixar tudo preparado para realizar a condução do caso de uma distócia. Então, a gente sabe que ela se associa principalmente com diabetes materno, porque aumenta a chance de macrosomia fetal, mas essas questões, como eu falei para vocês, de bacia também tem relação. Além disso, também temos de fator de risco pós-datismo. Por que o pós-datismo? Porque se eu tenho um bebê que fica mais tempo intraútero, ele fica maior, e isso pode dificultar o nascimento. Multíparas muitas vezes acabam evoluindo com bebês que têm um peso maior, ainda que não tenham diabetes gestacional. Idade materna. A idade materna pode dificultar, na verdade, a produção de colágeno e a saída desse bebê. Então, a mobilidade da pelve pode ser dificultada, assim como a obesidade. O tecido gorduroso muitas vezes pode dificultar o maior tecido, as partes moles maiores, muitas vezes dificultam para essa saída fetal, assim como os fetos podem ser maiores. Uma história de distócia de ombro na gravidez anterior. Então, se eu já tenho uma história de distócia de ombro em gravidez anterior, eu tenho que investigar. Essa distócia aconteceu porque esse bebê ele era desproporcional para a pelve materna, ou seja, era um bebê muito grande, ou era uma pelve muito pequena. Então, existia uma desproporção em que sentido? Relacionada à mãe ou relacionada ao feto, ao recém-nascido? Saber disso é muito importante para que você conduza uma próxima gestação. Porque se, por exemplo, você tem uma gestante que tem uma história de, não, na última gestação, meu bebê pesou 4,600. E aí ele teve dificuldade para nascer. Se tinha diabetes, não fiz o diagnóstico. Daí nessa gestação ela chega com uma altura uterina aumentada, com uma glicemia de jejum alterada. E aí provavelmente ela tem diabetes gestacional. É uma garantia de que ela vai evoluir para uma distócia nessa gestação? Não. Mas você já vai ficar atento, já vai se preparar, já vai ter uma equipe preparada para poder conduzir o caso, sabendo que pode sim acontecer um novo episódio de distócia. Além disso, muitas vezes o que nós temos em casos de distócia é uma descida fetal demorada e um segundo estágio de parto prolongado. Então, às vezes é aquela paciente que evolui durante o trabalho de parto, ela tem uma evolução até rápida, mas aí ela para na apresentação. Então,
fica ali, chega nos 9 centímetros e fica um longo período, e a cabeça e o bebê não desce, fica ali naquela mesma altura por um longo período, sendo que a evolução era uma evolução mais contínua e mais rápida. Mas por um motivo que você não consegue entender, isso não progride. Isso pode ser um sinal de distócia. Na verdade, distócia não, desculpa, de desproporção. A distócia está relacionada ao momento exato do parto, mas pode ser um sinal de desproporção. Então, é muito importante entender essa evolução do trabalho de parto para que você consiga evitar situações de distócia sem preparo. Eu mostrei lá, né, para vocês aqui nessa foto, e aí vocês conseguem ver que é um bebê muito grande para a pelve materna dele. Então, é um desprendimento que vai ser mais difícil, é um trabalho de parto que vai ser mais difícil. E o que eu sempre falo, distócia de ombro, ela é difícil para todo mundo. Ela é difícil para o obstetra que acompanha, é difícil para a equipe que está próxima, é difícil para a acompanhante e principalmente para a paciente. Porque nós precisamos pensar, essa paciente está em trabalho de parto, ela não entende exatamente o que está acontecendo, ela vai receber as informações que nós estamos passando para ela, mas ela vai entender que o bebê não está saindo. Ela pode não entender que é uma distócia de ombro, mas entender que o bebê não está saindo, que não está progredindo, isso ela vai entender. E aí, imagina que essas contrações que ela está tendo, principalmente nessa fase de expulsão, elas ficam mais intensas. E aí ela está ali, ela está sentindo que a cabeça do bebê está ali, que uma parte do bebê saiu, a outra parte não saiu, ela vai ficar tendo muita contração, ela vai ficar tendo dor e ela vai ver que a equipe está se mobilizando. Então, é importante que toda a equipe esteja preparada também para acolher essa gestante, para que não fique uma coisa de tipo assim, mãezinha, não tá saindo, não tá saindo, mas a gente. Não, vai falando também para ela, para que ela também entenda, porque isso pode ser aflitivo para ela. Por isso que eu digo, se a gente tem suspeita de distócia de ombro, é importante conversar com a paciente, é importante deixar toda a equipe preparada e toda a equipe tem que estar orientada e treinada para situações como essa, tá bom? E aí, nós temos uma distócia de ombro, o que a gente deve fazer? Existe um mnemônico chamado alerta. E o que é esse mnemônico e qual a função do mnemônico? Então, eu vou adiantar um pouquinho para voltar ali. Então, diante de um caso de distócia, a gente utiliza esse mnemônico alerta, que aí eu vou esmiuçar melhor para vocês, mas a gente precisa entender, ele foi feito pelo ALSO, que é como o PALMS, que é como o ACLS, o ALSO, é o mesmo sistema, mas para obstetrícia, então ele é voltado para obstetrícia. E é importante que a gente tenha esse conhecimento e a gente consiga evoluir, consiga fazer as condutas do alerta nesse momento. Então, a gente precisa avisar a paciente. A paciente tem que entender o que está acontecendo. Não adianta você não falar para ela, porque ela vai sentir, ela vai ver a equipe. E aí, se ela não ajudar a cooperar e a gente vai precisar da ajuda dela, isso pode ficar muito difícil, porque aí vai ser força contra força e vai virar uma bagunça. Tem que chamar ajuda, então tem que chamar alerta, tem que chamar uma ajuda externa, uma assistência externa, tem que chamar outro profissional, tem que chamar outras pessoas, porque esse é um caso que você precisa de outras pessoas ajudando. E tem que ter alguém que controle o tempo, para entender e para que cada passo seja feito de maneira rápida, para que você não perca muito tempo e entenda quanto tempo isso já aconteceu, quanto tempo já se passou. Então, aí, uma das primeiras manobras que a gente faz é a manobra de Mack-Roberts. O que é a manobra de Mack-Roberts? A gente vai colocar essa mulher em posição ginecológica e vai empurrar a perna dela. Então, a gente vai empurrar um pouco as pernas para que a gente consiga aumentar o espaço e que a gente consiga, talvez, já com essa manobra, fazer a desimpactação do ombro. Porque muitas vezes o que acontece nesses casos de distócia não é necessariamente que é muito grande o ombro para a pelve materna. Na verdade, é que ele impacta. Então, como assim ele impacta? É como eu mostrei ele para vocês, o meu ossinho. Eu tenho aqui o meu ossinho, osso com osso, aí vocês conseguem ver, impactou. Muitas vezes, se eu só mexer um pouquinho e rodar, então eu tenho isso aqui preso. Se eu só mexer e rodar, isso muitas vezes sai. Só que se a primeira coisa que vocês precisam saber não é força. Então, não é força. Distócia de ombro não é puxar. Não é isso aqui, tipo,
Não sei se vocês já viram, e tem muita gente que faz isso. Não, pega a cabeça do bebê, ajoelha no chão e puxa. Gente, se a gente tem isso aqui, você pode puxar o quanto for, ó, puxa, que não vai sair. Se eu tenho isso, eu rodo, isso aqui desobstrui. Então, não é força, é jeito total. Essa história de Neffert é isso na distócia de ombro. É desimpactar o ombro que está impactado. E não é ficar lá, puxando, 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 puxando. Se eu tenho uma coisa presa e eu fico puxando, eu posso puxar o que for. Não vai adiantar. Agora, se eu tenho uma coisa presa e eu tiro essa pressão, eu tiro esse movimento que está obstruído, eu consigo fazer esse bebê nascer. Então, Mac Roberts de levantar as pernas, a outra manobra, o E, a manobra externa, pressão suprapúbica. Então, com exatamente esse movimento, eu faço uma pressão na púbia da paciente, que é o movimento de Robin 1. Então, eu faço essa pressão para quê? Esse ombro anterior que está ali impactado, muitas vezes ele está torto de uma forma que ele não conseguiu encaixar. Eu vou mobilizar e esse bebê vai sair com mais facilidade. Uma coisa controversa, tá no alço, mas muita gente contraindica, e hoje a gente já sabe, eu já dei aula várias vezes para vocês, não sei se vocês já viram essa aula, mas falo muito sobre a episiotomia. A episiotomia, de regra, não tem indicação. E nessa situação, ela principalmente tem que ser muito pensada, porque meu problema não é osso com osso, o que tem na pele, o que tem o músculo a ver com isso. Se eu tenho problema de osso que está batendo no osso, eu posso até aumentar o espaço. Só que o meu problema não é a musculatura, não é o períneo. Meu problema é a bacia. Então, eu preciso melhorar esse trauma, na verdade, essa batida de osso com osso, de ombro fetal e pelve materna. A episiotomia, nesses casos, não vai trazer benefício, e aí você vai ficar fazendo uma epísio gigante, aquelas epísios que chegam na coxa, e você vai ver que não vai continuar, que o bebê que não estava saindo, ele vai continuar sem sair, porque não é esse o motivo da maioria das vezes. Se melhorou com o epísio, então provavelmente você não tinha uma distócia de ombro real, porque, ou seja, não era um impacto do ombro. Talvez você tivesse um desprendimento mais difícil. Então, também é importante avaliar exatamente o que está acontecendo para que você não faça movimentos errados ou movimentos desnecessários. E aí, outra letrinha ali do alerta que nós temos é remover o braço posterior. Como assim? Então, eu tenho aquele impacto da pelve, eu posso, observem aqui minha mão. Então, aqui é como se fosse a saída do bebê, minha mão, né, para vocês verem. Eu tenho um espaço aqui fechado, um espaço pequeno para sair, certo? Vocês concordam comigo que se eu puxo um braço, eu aumento o espaço? E muitas vezes eu vou conseguir? Então, essa remoção do braço posterior é justamente isso. É uma tentativa de ampliar o espaço para que o bebê consiga sair. E aí, a gente tem as manobras internas, que eu vou mais para frente mostrar um pouquinho para vocês, que são as manobras de rotação, que a gente consegue, rodando muitas vezes, desimpactar esse ombro, porque distócia de ombro é questão de ombro impactado na pelve. Se vocês guardarem isso, para mim é gratificante, é o que vocês precisam. Vocês precisam lembrar que distócia de ombro, geralmente, é pelve materna e ombro fetal que estão impactados. Então, se a gente faz manobras de rotação, a gente muitas vezes consegue resolver esse problema. E outra coisa é alterar a posição da paciente. O Gaskin, a posição de 4 apoios, a posição de 4. Então, por quê? Porque geralmente, quando a gente tem, como eu já falei várias vezes, a gente tem esse impacto, e aí você mobiliza a perna, muitas vezes parece mentira, mas a gente tem uma distócia de ombro, a gente faz essa mobilização e o ombro já desprende, até porque na posição de 4 apoios, a gente não tem tanta pressão do cóccix. Então, a gente consegue mobilizar mais o cóccix e muitas vezes a gente consegue essa saída com mais facilidade. Eu vou mostrar melhor para vocês ali na frente. Então, a manobra de Woods, a manobra de saca-rolha, que é uma das manobras rotacionais. Então, o que, que a gente vai fazer? Vocês conseguem ver aqui na imagem o que eu falei para vocês. É o ombro que está impactado, é ombro com ombro, essa é a dificuldade. Então, não está vindo o anterior, eu tento fazer uma manobra para desprender o braço e aí eu consigo desprender esse ombro anterior.
Então, eu faço uma pressão na face anterior, na clavícula do feto, rodo com os 2 dedos no intuito de conseguir reduzir, de retirar esse braço, para que daí esse ombrinho que está aqui impactado, esse ombro que é a minha dificuldade, eu consigo empurrar e retirar esse feto, retirar esse recém-nascido. A manobra de Rubin 2, então a introdução das mãos na vagina e também fazendo essa movimentação do ombro em direção ao tórax do feto. A manobra de Woods reversa, que são os dedos colocados sobre o ombro posterior por trás, também com o objetivo de fazer uma rotação. Então, é muito importante que a gente lembre dessas manobras e entenda essas manobras. Mais do que lembrar, se você entender que distócia é o impactamento do ombro na pelve materna, a gente consegue pensar que não adianta ficar aqui puxando, né? Aqui, se eu fico puxando, o que está preso aqui continua preso e o que está preso aqui continua. Então, eu preciso rodar o bebê, eu preciso dessas manobras para que eu consiga retirar esse feto, tá? E aí, a manobra de Gaskin que eu falei para vocês, que é justamente isso, é mobilizar essa mulher que está parindo, que está nesse trabalho de parto mais dificultado, para que aí, muitas vezes, com essa mobilização, eu vou conseguir aumentar o espaço e muitas vezes com ela, só essa mobilização já vai ser o suficiente para que eu consiga desprender esse ombro, porque geralmente é o ombro anterior que está ali, eu vou aumentar o espaço e aí eu vou conseguir um desprendimento. Porque aí, ó, aqui vocês conseguem ver, tá? O paciente na posição, aqui bem nessa região do sacro, onde muitas vezes eu vou ter o bebê vai impactar, onde eu posso ter uma dificuldade, quando eu coloco o paciente em 4 apoios, eu consigo uma maior mobilidade dessa região. E eu consigo sair de uma estação fetal com mais facilidade. Nessa hora, a gente precisa, por isso que lá no começo eu falei para vocês da questão da ajuda. Porque vamos pensar agora no cenário real. A ideia que a gente tem hoje é que a maior parte dos partos não aconteça em posição ginecológica, mas infelizmente isso ainda não é uma realidade, banqueta de parto, tudo isso ainda não é uma realidade, não é algo que a gente utilize sempre. Em muitos lugares isso não é utilizado ainda. Então, as pacientes estão lá, ainda que ou na banqueta ou em posição ginecológica, qualquer uma dessas posições, a gente vai precisar de ajuda para mobilizar. Então, se eu tenho uma paciente em posição ginecológica, eu vou precisar fazer o quê? Eu vou precisar, provavelmente, fazer com que ela vire 180, suba na maca, para daí fazer a posição de 4 apoios. Se eu tenho uma paciente na banqueta, eu vou precisar pedir para ela colocar um joelho no chão, colocar o outro e fazer o 4 apoios. Sendo que eu tenho que ter alguém avaliando o tempo, como eu falei para vocês. Eu vou continuar, se eu que estou assistindo o parto, vou continuar na supervisão desse parto, então vou continuar observando a evolução desse bebê e eu preciso de alguém para fazer essas mobilizações. Então, esse tipo de assistência precisa de outras pessoas. Esse tipo de manobra precisa de outras pessoas. Então, é muito importante que vocês se lembrem disso e não esqueçam que esse tipo de manobra, que distócia de ombro, é uma questão relacionada com parte óssea materna, geralmente impactada na parte óssea, parte materna, parte fetal impactada na parte óssea materna. Geralmente, nós precisamos fazer manobras que exigem a presença de outra pessoa, tá? Então, é importante que vocês saibam disso e não se esqueçam. E aí, tentei de tudo, tentei todas as manobras, bateu o desespero, tenho equipe, tenho tudo, não aconteceu. Vou falar a minha experiência, eu já tive algumas situações de distócia, algumas situações bem difíceis de distócia, e o que, a maioria das vezes, o que foi suficiente nesses casos foi a pressão suprapúbica e a manobra de McRoberts. Então, a mobilização e a pressão suprapúbica foram suficientes na maioria das vezes. Já precisei fazer a rotação do ombro, mas esse foi o máximo, foi ali onde eu parei. Mas já ouvi muita descrição de situações que não evoluíram. Então, o que, que a gente tem que saber? A gente tem que saber que esse bebê precisa nascer, então a gente tem que pensar em todas as possibilidades. E aí, não estou conseguindo, o que, que eu posso fazer? Uma das coisas que a gente precisa pensar é
A manobra de Zavanelli é uma possibilidade que é reintroduzir a cabeça fetal na pelve materna até as espinhas isquiáticas para a resolução da gestação por via alta. Qual o problema disso? Um dos problemas disso é a oxigenação fetal, que a gente perde um pouco o controle disso. Vocês precisam pensar, igual eu falei anteriormente, na dinâmica dessa situação. Então, é uma paciente que está em trabalho de parto, que muitas vezes não está sob analgesia, que eu vou precisar chamar o anestesista, vou precisar, desculpem, fazer uma cesárea. Isso muitas vezes, no cenário mais rápido do mundo, eu vou gastar pelo menos 5 segundos e 5 minutos, desculpa, 5 segundos, ninguém, né? Mas no mínimo 5 minutos para eu conseguir mobilizar tudo isso, conseguir montar campo, conseguir fazer tudo isso e fazer uma cesárea. Isso pode ser muito tempo para esse feto. Então, a manobra de Zavanelli, ela é uma manobra possível, mas é uma manobra que a gente tem dificuldade. A sinfisiotomia, que seria essa rotura, né, da sínfise materna, também é algo muito complicado de ser feito, é algo que exige, teoricamente, um treinamento, e é um tipo de coisa, um tipo de situação que ninguém tem um treinamento em larga escala. E a clidotomia, que é a fratura da clavícula anterior do feto. Fraturas de clavícula, elas às vezes acontecem espontaneamente por essa dificuldade, mas também é outra situação em que o profissional realizar esse tipo de fratura é algo muito complicado. Então, é importante que a gente se prepare para uma situação de distócia, tenha treinamento para uma situação de distócia, para que a gente não precise evoluir para essas manobras, que são manobras muito complicadas de serem realizadas, que são manobras de desespero, eu digo. Então, são aquelas manobras de tipo, já tentei de tudo, não melhorou. Muitas vezes, pressão suprapúbica, para quem tem mais habilidade, pressão suprapúbica, Mac-Roberts e a posição de 4 apoios é o que resolve a maioria dos casos. Então, se tem facilidade com a posição de 4 apoios, isso é uma ótima opção, tá bom? Então, acho que desse caso nós fechamos. Só um minuto. Deixa eu ver. Isso mesmo, fechamos tudo e vamos para o segundo caso. Caso clínico 2. Paciente com queixa de dor e falta de ar. CSP, 29 anos, casada, comparece ao serviço de urgência e emergência, queixando-se de dor pélvica de forte intensidade e dor contínua no hemitórax direito. Concomitante ao quadro, refere dispneia sem esforço. A paciente relata que os sintomas são de caráter cíclico, com gravidade aumentada durante o período menstrual, e que os mesmos se iniciaram há cerca de 3 anos, porém aumentaram de intensidade nos últimos 2 meses. De antecedentes pessoais, ela é hipertensa, em uso de losartana 50 mg dia, nega outras comorbidades. De antecedentes familiares, a mãe é hipertensa e diabética, demais familiares de primeiro grau são rígidos. Ela é tabagista de mais ou menos 5 maços e meio de cigarro ao ano e faz uso de bebidas alcoólicas socialmente. Menstruou aos 14 anos, iniciou a vida sexual aos 16, apresenta ciclos menstruais regulares de 27 em 27 dias, é noligesta, nunca engravidou, relata dificuldades para engravidar e não faz uso de método contraceptivo. Nossa, lembram de tudo? Não, então vamos voltar aqui, resumir o caso de novo com vocês. Eu tenho uma mulher de 29 anos, casada, que chega no pronto-socorro com queixa de dor pélvica de forte intensidade, contínua, no hemitórax direito. Ela é hipertensa em uso de losartana. Ela tem essa dor há cerca de 3 anos, mas a dor piorou. Então, essa dor pélvica dela ela já tem há bastante tempo, mas piorou agora. Ela menstruou com 14 anos, iniciou a vida sexual com 16, tem uma menstruação regular, mas não consegue engravidar. E não utiliza nenhum método contraceptivo no momento. E aí, ela chegou, foi examinada. O que a gente tem no exame físico dela? Uma pressão de 135 por 70, uma frequência cardíaca de 104, frequência respiratória de 14, uma temperatura axilar de 36,3. O exame. Ela está em bom estado geral, ela está orientada, ela está com faces de dor.
ela tem mucosas coradas, as escleras anictéricas, pelos e flâneros sem alterações. Ela tem um ictus não visível e não palpável, a ausculta cardíaca é normal, o tórax é assimétrico, com leve expansão do hemitórax direito, o murmúrio vesicular e o frêmito tóraco-vocal estão diminuídos, com som timpânico predominante a percussão, a expansibilidade está diminuída, com predominância em hemitórax direito. E aí, então, a gente tem um exame físico paciente em que os achados principais dela são relacionados à dor, né? Então, a gente tem mais aí marcado a dor. Então, vamos lá. O que a gente suspeita? Pneumotórax, endometriose. Essas suspeitas, né, com vocês sabendo que é o que estou dando a aula, a gente já nem discute muito, né? Eu falando de pneumotórax seria um desastre, né? Mas vamos lá, e aí, quais são as suspeitas? O que foi feito para ela de propedêutica? Então, foi solicitado um hemograma completo, uma radiografia simples, uma TC e uma ressonância de tórax e uma ultrassonografia transvaginal. Aqui nós temos o hemograma dela, então vamos pegar aqui o principal, né? Hemoglobina de 13,9, um hematócrito de 41,2, VCM de 79, um HCM de 29,4, um CHCM de 33,7, um RDW de 4,8. Então, seguindo imagens, o que nós temos? A radiografia ITC de tórax evidenciaram um hidropneumotórax à direita, a ressonância em T1 e T2 com supressão de gordura evidenciaram lesões nodulares hiperextensas na pleura com difusão restrita sugestiva de endometrioma. Na ultrassonografia transvaginal, revelou-se massa cística multiloculada nos anexos à direita, que sugeria endometrioma, e hematossalpinge ipsilateral. E aí, a conduta diante dessa suspeita, com base nos achados das imagens, prosseguiu-se com tratamento no hospital para endometriose. Então, aqui, principalmente o que a gente tem de imagem, né, de ressonância e de ultrassom transvaginal. Então, a gente tem essa supressão de gordura, evidenciando lesões nodulares hiperintensas na pleura, com difusão restrita sugestiva de endometrioma. Então, a gente tem essa queixa dela, essa queixa respiratória, essas alterações por um endometrioma. E no ultrassom transvaginal, a gente confirmou uma imagem multiloculada e nos anexos à esquerda, uma sugestão de endometrioma e hematossalpinge. E aí? Então, nós temos endometriose. E o que é endometriose? Endometriose é uma doença ginecológica caracterizada pela presença de tecido endometrial e fora, né, da cavidade uterina. Então, o tecido endometrial, ele deveria estar, né, na camada uterina, deveria estar ali ligado ao endométrio, descamar mensalmente, mas não é isso que acontece na endometriose. Então, na endometriose, a gente tem a presença desse tecido em outros lugares, em sítios extrauterinos. É considerado uma doença benigna. Eu não sei, não considero tão benigna assim, mas vocês vão ver ao longo da discussão desse caso por que eu não considero tão benigna assim. Mas é uma importante causa de dor e infertilidade, ainda que muitas mulheres sejam assintomáticas. Por que eu não considero que é uma doença tão benigna assim? Porque a dor é uma das coisas mais difíceis para o ser humano lidar e para o ser humano tratar. Porque muitas vezes, quando você recebe uma paciente no pronto-socorro com queixa de dor, é aquela coisa, mas você só tem dor? E não é só tem dor, né? É tem dor. E quando a gente tem dor, e muitas vezes a endometriose, a gente vai falar bastante sobre ela, tem uma dificuldade diagnóstica, a gente não tem um diagnóstico, a gente tem a dor, é muito mais difícil levar em consideração e muitas vezes é mais difícil tratar.
Muitas vezes, os pacientes com endometriose vão ficar muito tempo rodando, porque essa dificuldade de diagnóstico ela é real e porque muitas vezes dá dor, principalmente quando a dor está relacionada com a menstruação, ela é ignorada, do tipo, ah, não, é só menstruação, não, toma um Buscopan, vai passar, no mês que vem você não vai ter. E outra coisa, infertilidade cai no mesmo sentido. Você está tentando engravidar, mas você está tendo relação? Mas e a gente vai colocando esse mais, e muitas vezes a paciente vai ficando nesse mais e o diagnóstico não vem. Por isso que eu acredito que é uma doença com benignidade, mas que para a pessoa que tem endometriose, que tem dificuldade em diagnóstico, que tem dor, que tem infertilidade, isso tem um acometimento e um comprometimento muito, desculpa, muito complicado. Então, epidemiologia e fatores de risco. Ela acontece principalmente em mulheres em idade reprodutiva, na terceira e quarta década de vida. Então, como a nossa paciente que tinha 29 anos, e a prevalência dela é de 6 a 10%. É bom a gente lembrar desse número e pensar nesse número, ou seja, se a gente tem uma população de 10 mulheres, uma pode ter endometriose. Então, é um número para a gente pensar e levar em consideração, principalmente pensando em um consultório ginecológico, principalmente pensando em prova, em tudo isso, né? Porque não é só prova, é vida, né? O que nós vamos levar daqui para a vida. A gente pode ter situações de endometriose, pode encontrar pacientes, né? Na verdade, não ter situações, pode encontrar pacientes com endometriose no pronto-socorro, e muitas vezes, como essa dor pélvica, às vezes é inespecífica, pode acontecer com qualquer especialidade, dessa paciente chegar e ser submetida a uma aloprotomia com uma suspeita de abdômen agudo por uma endometriose, e ser uma cirurgia super complicada que não vai ter, por exemplo, ela entra com uma suspeita de apendicite por uma dor intensa, não tem outros exames propedêuticos para você avaliar, submete ela a uma laparotomia por suspeita de apêndice, não tem nada no apêndice, mas você tem uma pelve extremamente aderida pela endometriose. Então, é importante que a gente investigue isso, ou seja, você é um médico que trata de reprodução, e aí um urologista, e você tem que saber que a endometriose da paciente pode estar relacionada com as questões de fertilidade do parceiro. Então, em várias áreas, a gente pode lidar com pacientes com endometriose, e é importante conhecer e saber essa patologia, tá? Ela predomina em mulheres brancas e asiáticas, com maior concordância diante de um familiar positivo. Então, pessoas que têm uma história familiar de endometriose têm mais prevalência e têm maior chance de ter outras pessoas com endometriose. A maior frequência nos casos de gestação tardia e de nuliparidade, então mulheres que não engravidaram ou mulheres que engravidaram mais tarde, menarca precoce, ciclos curtos, fluxos longos ou intensos, além de maior risco em mulheres com malformações anatômicas. Então, esses são fatores de risco, mas hoje a gente tem observado principalmente essa questão alimentar, essa questão metabólica que nós estamos vivendo, e também a questão do diagnóstico, né? Porque até pouco tempo atrás a gente tinha uma dificuldade muito grande de diagnóstico, ainda temos, mas em alguns locais isso já melhorou muito, e aí muitas pacientes tinham endometriose e não tinham diagnóstico, então isso também é algo para nós considerarmos, tá bom? Que é a etiologia ainda não é totalmente elucidada. Existem vários estudos, existem várias teorias que explicam vários fenômenos, como a teoria da menstruação retrógrada, que é aquela menstruação que voltaria, então, ao invés da menstruação exteriorizar, a menstruação voltaria. Questões imunológicas, teoria da metaplasia celômica, restos embrionários, metástase linfovascular, entre outros. Então, existem várias teorias. A teoria mais falada, mais ouvida, é a menstruação retrógrada, mas nós temos uma doença ainda muito difícil, como a endometriose, que o diagnóstico é difícil, que o estudo e a avaliação é muito complexo. Até pouco tempo a gente tinha uma evolução muito comum da endometriose, mas hoje, por exemplo, a gente já tem visto meninas muito mais jovens com endometriose. Então, meninas que após alguns ciclos já evoluem com endometriose, que aí não bateria muito com essa teoria da menstruação retrógrada. Então, a gente ainda tem muito
muita discordância com relação à etiologia da endometriose. E a fisiopatogenia. Então, a partir das possíveis teorias etiológicas, o tecido endometrial pode se implantar em vários sítios extrauterinos, principalmente no peritônio, nos ovários e no septo retrovaginal. Mas ele também pode ir para outros lugares, pericárdio, pleura, sistema nervoso central ou qualquer outro local do organismo. Então, a endometriose, ela não está restrita à pelve, a gente pode ter endometriose em outros órgãos. Por isso que, como eu falei para vocês, a gente tem que conhecer a endometriose, independente de ser ginecologista ou não, independente da especialidade, todo mundo deve conhecer a endometriose, porque ela pode acontecer em outros órgãos. Como o estroma e células endometriais são responsivas aos hormônios ovarianos, é muito comum que a gente tenha esse quadro cíclico, né? Então, esse retorno e essa piora durante os períodos menstruais, igual a paciente do caso relatou. Então, a gente vai ter esse foco em outro local, um local ectópico. Durante o período menstrual, o paciente tem aquela dor mais intensa. Assim, nos períodos de crise, geralmente a gente evolui para um quadro de reação inflamatória, e aí a gente vai ter achados característicos que vão depender da localização e dos sintomas e da intensidade desses focos. E como é o quadro clínico clássico de uma paciente com endometriose? Principalmente a dor. E como é essa dor? A maioria dos pacientes que têm endometriose e que elas chegam no consultório, a primeira queixa é dor pélvica durante a menstruação, uma dor muito intensa, que ela precisa ir no pronto-socorro tomar analgésico. E às vezes a gente escuta uma história que é muito clássica. Desde os 18 anos que eu menstruava e eu sentia muita dor, eu ia no pronto-socorro, tinha que tomar Buscopan na veia e não melhorava. E às vezes o que acontece com esses pacientes? Daí com 22 eu comecei a tomar um anticoncepcional e a dor ficou um pouco melhor. Daí eu fiquei tomando anticoncepcional e não fiz mais nada. Não investiguei. Passou, diminuiu, segui. Até que aí com uns 30 a dor piorou um pouco, eu troquei de anticoncepcional, não melhorou. E agora eu tô pensando em engravidar e tá doendo muito e eu não consigo engravidar. E isso muitas vezes é a evolução da endometriose. Ela passou desapercebida, essa paciente fez só exames de rotina não específicos, e o diagnóstico não foi feito, e ela ficou ali, e talvez com a evolução desses focos. Então, a dor, a dismenorreia, a dor durante o período menstrual é um dos pontos. O outro ponto é a dispareunia, que é a dor durante a relação sexual. E por quê? Porque geralmente esses focos estão ali no fundo do saco. Quando a gente tem a mobilização do colo, a mobilização da pelve com a penetração, esse foco é afetado, bate nesse foco e aí isso pode dar dor. Então, principalmente dispareunia, que nós chamamos de profundidade, isso pode dar dor. E uma dor pélvica crônica. Então, não só durante a menstruação e não só durante a relação sexual, essa paciente vai ter dor. E aí, por causa da endometriose, pode ser que ela tenha infertilidade. Por que a infertilidade? Porque esses focos que ela tem, esses focos pela pelve, podem fazer com que ela tenha uma alteração na mobilidade da tuba pelo processo inflamatório, mas também por aderência. E aí fica difícil engravidar. Então, isso pode ser um dos motivos para que ela tenha infertilidade. As formas extragenitais da endometriose, geralmente, são assintomáticas. Então, a gente já tem descrição de endometriose em cicatriz cesárea, de endometriose na pleura, pulmão, fígado. Então, tem vários outros órgãos, mas esses órgãos não costumam ter sintomas. Porém, isso pode acontecer e aí o sintoma vai estar muito relacionado ao órgão e ao que vai acometer, né? De maneira geral, não tem uma regra para essas manifestações extrapélvicas. Mas, geralmente, o que a gente tem? Dor e massas palpáveis que podem estar relacionadas com pequenos acúmulos, como endometriomas, né? Além de outros achados, como distensão abdominal, constipação. Então, quando eu tenho foco intestinal, eu posso evoluir com constipação, com diarreia, hematoquesia, com disúria, com hematura. Então, sangue nas fezes, sangue na urina,
Uma dor para urinar, uma hematúria que é cíclica, muitas vezes ela está relacionada com o período menstrual, dor torácica, dispneia cíclica. Então, lembrem que a endometriose tem uma relação muito grande com o período menstrual. Então, muitas vezes a paciente vai contar uma história bem certinha, bem cíclica, bem direitinho. E é importante lembrar disso, tá bom? E como eu faço o diagnóstico? Então, o diagnóstico de endometriose, em geral, ele vai depender de onde está o foco. Então, se eu tenho um foco pulmonar, se eu tenho um foco pélvico, isso é o que vai nos nortear. Principalmente, né, o que no exame físico que eu vou encontrar, como a maior parte dos focos são pélvicos, eu vou ter dor na mobilização do colo. Então, eu vou fazer um toque vaginal e esse colo vai ter uma irritação, vai ter dor durante a mobilização. Além disso, eu posso ter sensibilidade ou massa nas regiões anexiais. Eu posso ter endometrioma, eu posso ter dor na palpação dessas regiões pélvicas. Eu posso ter implantes azulados visíveis na vagina durante o exame especular. Então, esses vasos vão me formar uma imagem ali azulada na vagina, que pode ser sinal de implantação. E o que fazer de exame? Então, aqui eu ainda deixei para vocês, a videolaparoscopia é o método de escolha, mas a gente tem algumas ressalvas, porque até então, antes se considerava que o diagnóstico de endometriose era feito apenas com biópsia de focos suspeitos. Hoje, com a melhora da ultrassonografia com preparo intestinal e com a melhora da ressonância e com também condutas mais conservadoras, então muitas pacientes com endometriose não serão submetidas à cirurgia, a gente já sabe que a videolaparoscopia pode não ser a melhor escolha. Por quê? Porque muitas vezes eu vou submeter essa paciente a uma videolaparoscopia, ela tem 2 foquinhos lá minúsculos de endometriose, eu vou cauterizar, vou passar, biopsiar, cauterizar, fazer com que essa mulher passe por uma anestesia, passe por uma cirurgia para 2 focos que talvez eu consiga melhorar com medicação hormonal. E que, ok, eu tenho a biópsia, fechou a endometriose. E aí? E se eu fizer uma ultrassom transvaginal com bom preparo intestinal, confirmar esse diagnóstico, será que eu não tenho o mesmo benefício do que se eu fizer essa videolaparoscopia com redução de risco? Então, hoje a gente já sabe que exames de imagem de qualidade têm, né, uma boa qualidade, uma boa acurácia e já podem ser considerados, sim, padrão ouro para diagnóstico de endometriose. A dosagem do CA-125, que é uma glicoproteína derivada do epitélio celômico, tem uma certa relação com o grau da doença. Então, a gente usa o CA-125 mais como um acompanhamento, não como diagnóstico. Então, a gente não usa o CA-125 para diagnosticar, mas a gente usa para acompanhar. Então, o paciente que está em segmento de endometriose, a gente faz o CA-125 para acompanhar, tá? E o que eu tenho, o que eu faço diagnóstico diferencial para endometriose? Então, se eu tenho uma suspeita de endometriose, eu devo afastar a possibilidade de doença inflamatória pélvica. Então, se eu tenho uma DIPA, uma MIPA, eu posso ter dor pélvica, então isso pode ser a minha alteração. Eu tenho que diagnosticar e, às vezes, afastar a adenomiose. Alguns trabalhos consideram que a adenomiose também é uma evolução da endometriose, mas aí isso é uma coisa mais ampla que eu não vou abordar aqui com vocês. Mas a endometriose, teoricamente, são pequenas vascularizações na musculatura, né, no miométrio, deixando esse útero geralmente com fluxo alterado, com irregularidade. Então, alguns consideram que pode estar relacionado com a endometriose por isso. Síndrome do colo irritável, porque, como eu falei para vocês, sintomas gástricos podem ter uma relação com endometriose. E o colo irritável pode dar dor, pode dar diarreia, pode dar sintomas que ficam muito parecidos com endometriose, de alteração e de impactação intestinal. Doença diverticular, câncer de colo, tumores ovarianos. Um tumor ovariano pode simular um endometrioma. Cistite, então, porque a gente sabe que pode ter disúria e hematúria, isso pode estar relacionado com cistite. Então, eu preciso afastar esses diagnósticos para que eu não faça um diagnóstico errado de endometriose. E aí? Fiz diagnóstico,
fiz exames, fiz tudo. Como que a gente trata? Em geral, a doença costuma ser progressiva, então ela costuma evoluir e a gente precisa bloquear o máximo possível para que essa paciente tenha qualidade de vida, para que a gente não ignore a dor, como eu falei para vocês, não deixe essa paciente ficar passando, sem uma conduta, sem um acompanhamento, que a gente não ignore a dor dela, que a gente se junte e fale, eu sei que dói, eu sei que está doendo, eu sei que é difícil, eu sei que você já procurou outros profissionais e talvez não teve um tratamento adequado, mas vamos começar daqui, vamos tentar tratar, vamos tentar chegar a algum ponto, tá? Então, sempre dá esse conforto. Eu considero que esse acolhimento para pacientes de endometriose, na verdade, para pacientes com doenças crônicas, que já rodaram muito, que já passaram por vários profissionais, esse acolhimento faz toda a diferença. As opções que a gente tem incluem conduta expectante, então, no caso de doença leve, o paciente que está perto da menopausa, não que a menopausa, antes até se acreditava muito nisso, de que a menopausa viria e bloquearia tudo. A gente sabe que muitos pacientes continuam tendo ainda focos, mas isso tende a diminuir. Então, a gente pode, nesses casos, utilizar analgésico e anti-inflamatório e muitas vezes uma boa melhora. Contraceptivos orais são outra opção. O estrogênio suprime a esteroidogênese e induz a uma menorreia, e muitas vezes isso evita a implantação e o crescimento de novos focos. Eu não vou bloquear os focos que eu já tenho, eu não vou tratar os focos anteriores, mas eu vou permitir que novos focos não sejam criados. Além disso, progestagênios, danazol, que não é tão comum, análogo de GNRH, então alguns profissionais fazem um bloqueio hormonal nessa mulher para que aí ela tenha uma melhora dos focos. Mas GNRH deve ser sempre feito com muita cautela, pelo risco de falência ovariana, pelo risco de uma menopausa precoce, de sintomas mais intensos. E diante de sintomas mais graves, ou sintomas que não melhoram, que não respondem, incapacitantes, endometriose, a cirurgia é uma opção. Hoje, para a cirurgia, nós temos a laparoscopia, então cirurgia por vídeo, e a cirurgia robótica. A cirurgia robótica não é mais só uma coisa lá de Grey's Anatomy, de seriados americanos. Não, a gente já tem cirurgia robótica aqui no Brasil. Eu não me lembro o número de hospitais que tem cirurgia robótica. A maioria dos aparelhos utilizados são da 20, então quando se pesquisa em cirurgia robótica, é sempre o aparelho chamado da 20, aqui no Brasil, dos que nós temos. Eu me lembro que o Oswaldo Cruz tem aqui em São Paulo, eu sei que o São Luís tem, acredito que o Samaritano também tem, Einstein. Então, já tem alguns hospitais que têm e que realizam a cirurgia robótica e que é uma excelente opção para pacientes com endometriose, tá? Então, a gente falou da endometriose, a gente falou do tratamento, e o que eu tenho para vocês, o que eu recomendo que vocês guardem de endometriose, é uma doença que muitas vezes a paciente vai demorar muito tempo para chegar até um tratamento, que muitas vezes o caso clínico vai falar que a paciente tem dor, que a dor é cíclica, que não melhora, que ela fez uma medicação, ou que ela vai no pronto-socorro todo mês com cólica menstrual intensa, ou que ela não consegue engravidar. Então, geralmente, endometriose, em caso clínico, vai estar nesse sentido, de dificuldade de diagnóstico, dor crônica, dor cíclica, e aí vocês já sabem, vocês conseguem matar a questão lembrando disso, lembrando dos exames que a gente tem, ressonância magnética, ultrassom com preparo intestinal, que a laparoscopia é uma opção, mas que hoje a gente já, pensando em tratamento conservador, não vai partir direto para a laparoscopia. Era isso que eu tinha para falar para vocês. Desde já desejo uma excelente prova para vocês. A dica que eu sempre dou para todos os alunos é: foque nos aspectos principais. Então, pega ali os aspectos principais da questão, porque ela muitas vezes é a chave para vocês chegarem até uma resposta. É isso, muito obrigada e até uma próxima. Quero agradecer a doutora Larissa Cassiano por essa aula incrível e a todos que participaram. Amanhã é o nosso último dia com live com o doutor Fleury, de caso clínico, e doutora Eliana, de dermatologia. Então, estou esperando vocês amanhã. Até mais, gente!